A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vejo. Minha amada esposa, faça o favor ali de abrir aquele vidro para entrar um vento, hein? Tá calo aqui. Minha esposa aqui abriu o vidro para nós podermos aqui do bar o Padre Luiz Toro. Muito bem, meus irmãos, olha só. Tá vendo aqui embaixo? Aqui abaixo do meu dedo. Contribua com esse apostolado. pixtabira674@gmail.com. Esse pix está no nome da minha amada esposa Maria Juliana de Lima. Se você quer e pode e tem condições, nos ajude com quanto você puder. Certo? Compartilhe essas apologéticas. Meta o dedo no like. E bora para o vídeo. Hoje, debate ferrenho. Padre Luiz Toro e Pastor Protestante 2023 na República Dominicana. Bora para o vídeo. Felicito ao Padre Luiz Toro por pregar a palavra. É uma bênção muito grande. Sabemos que meu Senhor Jesus, em Mateus 23 diz: não chame ninguém de pai na terra. Foi Jesus que disse. 23:9, isso, 23:9. Bendito seja o Senhor. Então eu tenho uma pergunta para ele. E a pergunta é essa: por que a Igreja Católica não batiza como batizaram os apóstolos? A Igreja Católica batiza como batizou os apóstolos. Só que vocês não disseram a verdade. Nos Atos dos Apóstolos diz que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus. E esse nome do Senhor Jesus não significa... Minha esposa passando aqui a cabeça. A vocês ensinarem que o nome significa com o nome. E há uma diferença entre o nome e com o nome. Atos 2:38 diz que não diz com o nome, como vai ensinar a você. Diz em nome, como ensinar os católicos. Os católicos batizam em nome, não com nome. Pode passar, minha irmã Souza. Imagina que você é Pentecostal Unido, certo? Os Pentecostais Unidos batizam com o nome. Em nenhuma parte da Bíblia aparece que tem que batizar com o nome. A Bíblia parece ter que batizar em nome, não com o nome. Em nome é uma coisa, com o nome é outra diferente. E os apóstolos batizavam em nome. Em nome significa como mandou Jesus Cristo. Com o nome significa que tem que usar a palavra Jesus. Eu te batizo. Tem que pronunciar a palavra Jesus. Se não pronunciar a palavra Jesus, não está batizado. Para eles é assim. Ou com o nome, isso. E não é assim que a Bíblia ensina, com o nome. Veja, por exemplo, quando João batizava, e Jesus batizava, João capítulo 4, versículo 1, em diante. Jesus batizava, e diz a Bíblia, que não era ele que batizava, senão os apóstolos. E como era a coisa? Jesus batizava ou não batizava? Vamos ver. João 4:1. Quando Jesus soube que os fariseus haviam dito que ele batizava mais do que João, Jesus batizava mais do que João. Mas não era Jesus que batizava. Escuta. Como é a coisa? A Bíblia se contradiz, porque diz que Jesus batizava mais do que João. Porém, depois diz, não era Jesus que batizava. Pois se não era Jesus que batizava, então Jesus não batizava? Como se explica que Jesus batizava mais do que João, porém não batizava? Porque os apóstolos batizavam em nome de Jesus, da parte dele. Querido irmão, é aqui que eu vou lhe mostrar a verdade.
Jesus batizava mais do que João. Porém, não era ele que batizava, senão seus discípulos. Aqui está a explicação. O que é ser em nome de Jesus que eles faziam. Não com o nome, senão em nome. Da parte de Jesus. Outra vez. Quando Jesus soube que os fariseus diziam que ele recrutava e batizava mais discípulos do que João, Jesus batizava mais discípulos do que João. Mas não era Jesus que batizava. Não era Jesus que batizava. Então quem batizava? Senão seus discípulos. Seus discípulos batizavam. Sim. Isso era como fosse o próprio Jesus batizando. Batizando. O que eles faziam? Por ordem de Jesus. Ou seja, o que eles faziam? Como Jesus mandou. Fazer como Jesus mandou. É como se fosse o próprio Jesus batizando. Batizando. Isso significa em nome. Não era da parte deles, mas da parte de Jesus. Era o próprio Jesus batizando. Isso é com o nome. A ele ensinaram que em nome significa com o nome. Uma coisa é em nome e outra coisa é com o nome. Nós católicos batizamos em nome do Senhor Jesus. Em nome significa como mandou Jesus. E como mandou Jesus? Mateus 28, 19. Por isso nós batizamos em nome, como Jesus ensinou. Isso significa. Vamos ver como Jesus mandou batizar. Portanto, ide a todas as nações, fazendo os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batiza como mandou Jesus, não com o nome, mas em nome de Jesus, porque ele mandou dessa maneira. E aqui está claro que Jesus fazia mais discípulos do que João. Batizava mais do que João. Porém, não era ele, eram seus discípulos. Então, eles faziam da parte de Jesus, como mandou Jesus. Na Bíblia diz que Jesus Cristo, que é Deus, mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica, nós obedecemos o que diz a Bíblia, o que mandou Jesus dessa maneira. Isso é a doutrina católica. Bem, o batismo diz em nome. Nós sabemos o nome que vinha para salvar o mundo, se chama Jesus. E por isso diz Lucas 24, 47, quando ele manda os discípulos, Jesus manda os discípulos e diz a eles que pregasse no seu nome o perdão dos pecados. É assim que diz o entendimento bíblico. Então, os apóstolos nunca saíram do que ele disse aí em Lucas 24, 47. O que você disse não está com o ensinamento bíblico. Por quê? Porque não há nenhum batismo registrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sou mentiroso. Não há um registro que diga que as pessoas eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, São Agostinho Mártir, assim, São Policarpo, assim, São Barnabé, assim, Santo Inácio de Antioquia, batismo trinitário. Ele disse que não tem nenhum registro, esse pastor disse que não tem. Existe sim. É que o Padre História fala só do que está escrito. Você tem que saber por quê. A Santa Igreja ensina que temos que batizar como mandou Jesus Cristo. Ele disse que nenhuma parte da Bíblia diz que se batizam uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou explicar para ele de novo, outra vez.
Se ele quer encontrar uma passagem onde diga, como você se chama? Daniel. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não existe. Na Bíblia não. Porém, tampouco existe há uma passagem da Escritura que diga, Daniel, eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Ou com o nome do Senhor Jesus. Não existe isso. Existem várias passagens onde diz a Bíblia que eles se batizaram em nome do Senhor Jesus. Porque Pedro mandou batizar em nome do Senhor Jesus. Isso existe. Porém, não há passagem que pegaram uma pessoa e meteram na água. Petronilo, eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Isso não existe. Como tampouco existe onde diga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum dos dois. Existe o mandado de Jesus, em Mateus 28:19, que diz, vá, faça todas as pessoas sejam meus discípulos. É uma ordem. Como? Tem que batizá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como sabemos? Se é uma ordem, tem que cumprir. Porque no versículo 18 diz, Mateus 28:18, algo muito importante. Escutem. 28:18. Ele, antes de dar a ordem, dá a base porque temos que cumpri-la. Mateus 28:18. Mas Jesus aproximou-se deles e disse, vejam, porque nós fazemos caso para batizar no nome trinitário? Porque Jesus mandou. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está sustentando essa base, colocando as bases e o alicerce, para não fazermos caso. Ao contrário disso, ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que traduzindo quer dizer, aqui quem manda sou eu. Se eu disse, caso encerrado. Pacata. Aqui Jesus não está contrariando para que outras pessoas venham mudar a fórmula batismal. Aqui Jesus está dando a fórmula batismal. E para que nada possa mudar, disse. Outra vez. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Significa, nada está acima de mim. O que eu vou dizer, como se batiza, nada e ninguém pode mudar. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. E assim deve ser o batismo. No longo, e assim se batizou nos largos de 1900 anos. No ano 1904, aparecem os Pentecostais Unidos. Eles. E no ano 1904, se batizava como mandou Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele se deu toda a autoridade. Quando veio Carlos Parão, fundador desse irmão, Carlos Parão, no ano 1904, ele leu a Bíblia por sua própria conta, não busca o magistério para aprender a Bíblia e encontrou que os apóstolos batizavam em nome de Jesus, ele pensou que era com o nome. E começou a batizar com o nome de Jesus Cristo. Tem que pronunciar o nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que está no céu e na terra, a ele ensinaram isso. Só o nome de Jesus, o joelho no céu e na terra se dobra. Então se conta com o nome de Jesus, ele disse, a igreja batizando 1900 anos errado. Aleluia, acaba de ter uma revelação. O Senhor me disse, não é assim que se batiza. E começaram os Pentecostais Unidos. Porém isso é mudar o que Jesus disse. Mudar. O que disse Jesus? Aqui quem manda sou eu. Porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nada pode mudar o que eu disse. Esse é o fundamento que ele coloca. Repita. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E porque me deu a autoridade, eu que mando e vejo a ordem. Olha a ordem agora que vem. Portanto, ide a todas as nações. Vá. Eu tenho a autoridade. Vá a todas as nações.
Por isso chama-se Igreja Católica, porque é universal, a todas as nações. A Igreja Católica pega a ordem de Jesus e vai por todas as nações. E como batiza a Igreja Católica? Fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse a Igreja Católica, acima de Cristo, nada. Ele disse de uma forma batismal e tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o resto é cantilhas, conversa fora, caso encerrado. Agora, onde é que está o detalhe? Onde está a confusão deles? Vou mostrar, se você quer ver. Se você não quer ver, eu respeito. Porém, eu vou mostrar com amor, com carinho. São João, capítulo 5, versículo 43. Vou explicar o que esse irmão não entende. O irmão entende, porque assim ensinaram a ele, que o nome, com o nome significa... Com o nome significa... Não, Petronila, eu te batizo no nome de Jesus. Se não for o nome de Jesus, não está batizado. A Bíblia diz que o nome não significa isso. Que em nome significa vir da parte de Jesus. Que vem da parte de Jesus, como ele ensinou. Eu venho em nome da parte de, em nome de João 5,43. Se não está na Bíblia, não acredita em mim. Vamos lá. Eu vim em nome de meu Pai. Eu vim em nome do meu Pai. O que significa em nome do meu Pai? Eu vim em nome do meu Pai, mas não me recebestes. Se outro vier em outro seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Significa em nome. Que não veio da parte dele, senão que veio da parte do Pai. Se outro vier em seu próprio nome, veja a diferença. Ou seja, por sua própria conta, como fez Carlos Paran. Quando os apóstolos dizem, eu batizo em nome de Jesus Cristo, não significa eu batizo com o nome de Jesus Cristo. Eu batizo em nome de Jesus. Eu não batizo da minha parte. Eu batizo da parte de Jesus, como ele ensinou. Com o batismo de Jesus Cristo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ele mandou. Mateus 28, 19. Porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 18, 28. Então, é uma pequena confusão que esse irmão carrega. Porque eles enganaram. E além de enganaram, ele pensa que tem que ser assim. Porque eles descobriram a América. Porque eles no ano de 1904, com Carlos Paran, descobriram o verdadeiro batismo. E no longo de toda a história da igreja, você batizou errado. Jesus Cristo, quando disse em Mateus 28, 19, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não sabia o que estava dizendo. Vou dar o microfone para ele para ver o que ele vai dizer. Bom, a Escritura diz assim, 1 de João 1:23. Não deve ser assim. 1 de João 1 de João, todo aquele que nega o Filho, tampouco tem o Pai. E o que confessa o Filho, tem ao Pai. Isso nós também afirmamos. O pastor nem sabe onde é o capítulo, diz só o versículo 25 de 1 de João. Quem é que vai saber o versículo 23 de João? Misericórdia. 1 de João 2:24. Aqui não há nenhuma diferença. Aqui nesse versículo nós estamos de acordo. Aqui não há nenhum problema aqui. O problema está quando você não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sabe por quê? Qual é o problema deles não batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque eles não creem na Santíssima Trindade. E não creem na Santíssima Trindade, eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o problema deles. Pura mentira. Aí em cima de uma mentira tem que colocar outra mentira maior. Você crê na Santíssima Trindade? Não creio, porque eu só creio em Deus. Em João 10:30
diz, João 10:30 diz claramente, diz que só um Deus. O Pai e eu somos um. Não diz mais. Não diz três. Porque essa palavra não se refere a só ao único Deus e Senhor. Irmão, se me escuta, eu lhe digo. Na Bíblia diz que há um só Deus. Você acredita e eu também creio. Não há nenhum problema, nós cremos. É o mesmo até aí. O problema está quando a Bíblia diz que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são um só. Isso é um problema para vocês, porque vocês não creem. Nós cremos. Nós cremos que há um só Deus. Eles que só há um só Deus. Aqui nós estamos igual, a fé. Porém, nós cremos que há um só Deus em três pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eles não creem. Aí é onde está o problema. Nós nunca dizemos que há deuses, três deuses. Não, não cremos, porque há um só Deus. E qual? Três pessoas diferentes. Se você quer, eu vou lhe mostrar. Não para que você acredite. Você veio debater, refutar a pastora. Para que o mundo todo creia. E veja com a Bíblia. Eu não sei se você quer ler. Você quer ler? Pode me ajudar? João 14:16. Vem falar de três pessoas. Que ensinaram a ele? Ensinaram a ele que não existe o Pai e que não existe o Espírito Santo. Que só existe somente Jesus. Que o Pai é um título. E o Filho, o Espírito Santo é um título. E Jesus é um título. Veja isso, irmão. Observe isso. Veja que a Bíblia fala em João 14:16 que apesar de Jesus ser um só Deus em três pessoas diferentes, e como sabemos que são três pessoas diferentes? Ele mesmo vai ler. Leia. Eu seguro o microfone e você lê. Catorze, 16 de João. E eu. Jesus está falando aí. Muito bem, uma pessoa. Eu. Primeira pessoa singular. Eu. Tu. Ele. A segunda e a terceira. Eu. Tu e ele. Eu, tu e ele. Primeira pessoa singular. Eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Três. Plural. Nós e eles. Jesus, eu. Primeira pessoa. E eu rogarei ao Pai. A ele. A ele. Eu, ele. Ao Pai. A ele. Está falando de outra pessoa. Eu, a primeira pessoa do singular. Aí está falando de tu. Está falando dele. Eu rogarei a ele. Ao Pai. Está falando de outra pessoa. E como sabe que é outra pessoa? Porque se fosse a mesma, como diria? E eu rogarei a mim mesmo. Ah! Porém não diz eu rogarei a mim mesmo. A outra pessoa. Uma pessoa roga e outra pessoa escuta o rogarei a ele, eu rogarei a ele, ao Pai. Veja de novo. Lê de novo. Lê de novo. Lê, eu seguro o microfone. Eu quero fazer uma declaração aqui. Eu em nenhum momento nego o Pai. Você não fala claramente o que diz em 1 de João. O que nega o Pai, tampouco não tem o Filho. Assim diz a Escritura. Eu não estou negando isso aqui. Não estou negando isso aqui. Porque Deus é Espírito. Nosso Deus, que é Jesus, foi manifestado em carne, que assim diz a Bíblia, em Timóteo.
Esse é Espírito. Porque Jesus falou claramente em João 4:24 que Deus é Espírito. Não diz outra coisa. Veja, Deus é Espírito. Ou seja, Deus é Espírito Santo. Estamos de acordo. Que você crê no Pai. Agora ele pergunta: você acredita que o Pai é uma pessoa? Não, é Espírito. Não é uma pessoa, é um Espírito. Espírito que a Bíblia explica que desde o princípio o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo era com Deus. Não está falando outra coisa. Era com Deus. Significa era com Deus. Que estava só ou que estava com outro? Era ele mesmo. Você está citando João 1:1. Vamos escutar aqui, peraí. João 1:1, ele disse que o Verbo fala de si mesmo. Vamos terminar de ler essa. Vamos ler essa primeiro, para nós ir para lá. João 1:1, você está dizendo... No princípio... O Pai e o Filho, no princípio, João. Existia o Verbo. No princípio era o Verbo. Versículo 14, e o Verbo, do 14 diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é o Filho. E já existia no princípio. Vamos ver se ele estava só. Porque ele disse que era só. Vamos ver. Só, por isso ele diz solo Jesus. Solo a Cristo. Vamos ver o que diz a Bíblia. Vamos ver. No princípio, vamos ver. No princípio existia Jesus, que era o Verbo. Agora vejam, com quem estava o Verbo? E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo estava com Deus. Por isso Gênesis 1:26 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou homem e mulher. Se lembra de Gênesis 1:26? Porque estava o Pai e estava o Filho. Porém, aí eles disseram que não era assim. Um aplauso. Esse irmão está começando a ser católico, aleluia. Está se metendo a católica agora, veja aí. É desse jeito que ensina a igreja católica, não é os pentecostais unidos que ensina. Pacata! Você não conhecia a sua doutrina, como é que você vai debater comigo? Veja, pergunta. Então no princípio existia o Pai. Sim. Sim. E existia o Filho? Existia o Filho? Sim. Em 1 ou 2? E esse um com quem estava? Porque estava com. Você estava com outro pessoa, se você está dizendo que está só. Eu quero que vocês vejam como enganaram esse homem. A minha intenção não é ofender você. Não é te ferir. Não é te humilhar. Não. Minha intenção é que você, na sua cabeça, se dê conta que enganaram você. Você não tem culpa. Porque você era um dos nossos. Você era católico. E o enganaram. Eu quero que você veja como que sem compaixão os protestantes enganam a nossos irmãos católicos e fazem crer que não sabem explicar. E que contradizendo a Bíblia. Veja. Hoje Deus te deu a oportunidade para ter um sacerdote dos Altíssimos para te explicar. Se você crê ou não crê, não me interessa. Porque eu somente prego a palavra de Deus. Para quem quer acreditar, creia. Termine de ler João 14. João 14. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aí está, o Espírito da verdade. Aí está. O outro não é o Pai, é o Espírito. Você disse que o Espírito era o Pai. Aí diz outro Espírito. Outro, o Espírito. O Pai é um. O Filho é outro. E o Espírito é outro. Como sabemos que é outro? Porque a Bíblia diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro. O Espírito. Outro para nós. E para eles, outro significa o mesmo. Em que escola estudaram? Veja o que disse Jesus.
Naquele dia conhecereis. Naquele dia vocês conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vocês. Não fala mais disso. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai. E vós em mim e eu em vocês. Isso quer dizer? Explica, que eu não tô, eu quero dizer isso aí. Naquele dia vocês conhecereis. O que está dizendo? Que Deus conhecia Jesus. Ao Pai. Por quê? Porque o Pai morava em Jesus. Agora eu pergunto. O Pai era Jesus? Ou o Pai morava em Jesus? Só repete o que está escrito. Ele não só respondeu ao Padre. Ele fica repetindo a mesma coisa. Que está o que é o Pai? Aí diz que Jesus é o Pai. O que está no Pai? Que eu estou no Pai. Que Jesus é o Pai. Ou está no Pai? Responda, pastor. Não é o Pai? Não. Ué. Uma pausa. Ele acaba de dizer que agora existe dois. De reconhecer. Veja a dureza de reconhecer que existe dois. O Pai e o Filho. Veja a dureza. Nós temos que estar em Cristo e Cristo em nós. Assim diz. O Pai está em Cristo. Ou seja, que o Pai é Cristo. Cristo está em mim, então eu sou Cristo. Eu vou tratar de mostrar para que você diga na 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Você não disse que a Bíblia fala de três? Que esses três são um? Eu digo que sim. A Bíblia protestante, a Rainha Valéria diz que são três. Que os três são um. A Bíblia diz que são três, que os três são um. Você acredita se eu mostrar? Já sei o que você vai dizer. Com todo respeito a todos. Para dizer isso. Não sei qual será o maior dos dois. Tem coisas que Deus revela. Através da palavra. Deus revela só através da palavra. Através de dizer que eu estava dormindo essa noite. Lá vem a revelação. Lá vem a revelação. Deus fala quando o homem está dormindo. A Bíblia diz. Sim, a Bíblia diz. Deus fala 1, 2 e 3 vezes. A Bíblia. Então, quando eu estava dormindo, eu sonhei que o batismo tinha sido mudado pelos homens. Ele não me pode mostrar naquela Bíblia. Eu vou mostrar o que ele disse. Não é verdade. Com Bíblia. Hebreus 1:1. Vou dar conta para quem enganaram aí também. Quando fala como você está dormindo. Veja. Cuidado. Porque quando alguém está dormindo, sonha muitas coisas. E pensa que é verdade. E quando eu estava dormindo, pequeno, eu sonhava que eu estava urinando no banho. E quando eu despertava, eu estava mijado, a cama mijada e eu também. Veja o que diz na Bíblia. Como fala Deus. Veja. No passado e fala no presente. Vamos ver. Escuta. Como fala Deus no passado. E como fala no presente. Muitas vezes, de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos... Vamos ver se foi em sonho. E de muitas maneiras, a nossos pais, mediante os profetas. Não mediante sonho, mediante os profetas. Agora no nosso tempo, como fala Deus? Ultimamente, falou Deus por meio do seu Filho. Não por sonhos, pelo seu Filho. Está escrito aqui. Bom,
Ele aí meteu a mão pelos pés. 1 de João 5:7. Ele só tem a cara de tonto, mas me passar a perna é difícil. 5:7 de João. 1 de João 5:7. Ele não quer crer na Santíssima Trindade, que são 3 pessoas e um só Deus. Está na Bíblia deles. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Leia depois você comenta. Leia. Quero que o mundo veja que o que eles negam, a Bíblia deles afirma o que eles negam. 1 de João 5:7. Existem 3 pessoas. E esses 3 são um só. O problema é que se ele vai crer. Se não crer, o mundo inteiro vai descobrir que ele não quis crer. Porém está na Bíblia. Vamos ver. Eu vou dar o microfone. Vamos ver. 1 de João 5:7. Vamos ver se são 3 ou não são 3. Vamos ver. A Igreja Católica diz 3. Esses 3 são um só. Vamos ver. Eu quis na Igreja Católica. Ele está errado, que não está na Bíblia. Vamos ver. E eu digo que está na Bíblia e ele mesmo vai ler. Vamos ver. São assim 3. Porque 3. Porque os 3 são os que dão testemunho no céu. No céu. Há 3 no céu. Não na terra. No céu. 3. 3 que dá testemunho no céu. Deu o nome dos 3. Primeiro. O Pai. 1. Segundo. O Verbo. O Filho. Terceiro. E o Espírito Santo. Já basta. Págata. Então, não vê. Peraí, deixa eu explicar. Essa é a verdade. Veja, meu irmão, que eu não brigo com. Não discuto com o irmão separado. Eu não brigo com ele, só digo a verdade. E a verdade dói. É a verdade. Choca. Porém, quando eu digo a verdade, eles saem feridos, mas não enganados. Não. Feridos, talvez. Porque eu criei uma chaga. Eles não são 3, são 1. Isso é mentira. E a Bíblia diz aqui, são 3 no céu. Não na terra, no céu. Que dá um testemunho. O Pai, o Verbo e o Espírito. Vamos ler mais um versículo. Porque são os que dão testemunho no céu. O Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Esses 3. Veja que esses 3 são o mesmo. Veja. Só um só. E esses 3. Tem que ler. E esses 3, que é o Pai, o Verbo e o Espírito. E esses 3 são um só. Pacata! Muito bem, meus irmãos, vocês viram aí. O Padre Estou tirando mais um couro pelo sovaco dos nossos irmãos separados. Provando a crença na Trindade. São 3, né? Com esse pentecostal unido que não tem crença trinitária. Meus irmãos, mais uma vez, só lembrando aqui embaixo, compartilhe, meta o dedo no like. Contribua com esse apostolado. pixtabeira634@gmail. Pix é o nome da minha esposa para que você possa nos ajudar. O pessoal que estava doando. Alguns que estavam doando, eram poucos doando por mês, não estão doando, mas voltem a doar por caridade, precisando da ajuda de vocês, né? Compartilhe, reze por nós e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.